Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo 17, versos de 20 até 26. Finalmente nós chegamos ao final dessa série de mensagens. Nós começamos uma série de mensagens há uns meses atrás, o ano passado. Essa série foi denominada A Mesa com Jesus, as palavras de despedida do Salvador. Nós expomos os textos desde o capítulo 13 até o capítulo 17. Há 3 domingos nós temos trabalhado e estudado sobre a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17. E hoje nós vamos para a última parte da oração e o último sermão da série. Por isso, fique com a sua Bíblia aberta, acompanhe com atenção e reverência a leitura e a exposição da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20, diz assim a palavra do nosso Deus: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos reunidos como teu povo, e estamos diante da tua palavra. E precisamos, ó Senhor, ser transformados pelo poder que há no teu Santo Espírito. E que o seu Espírito, ó Deus, produza em nós tudo aquilo que é necessário para recebermos a tua palavra com fé, reverência e a obedecermos. Dá, ó Deus, que nós tenhamos uma visão da grandeza do nosso Salvador e que, humilhados diante dele, nós nos entreguemos à sua vontade como um todo. Guarda-nos, Senhor, protege-nos de nós mesmos, nós que somos aqueles capazes de comprometer a unidade, nós que somos aqueles capazes de odiar uns aos outros no lugar de amar uns aos outros. Corrige as disposições do nosso coração. Dá a nós, Senhor, fé íntegra, verdadeira, santidade, a fim de que nós reproduzamos a missão trina e o amor trinitário. Louvado seja o teu nome, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos muito acostumados a pensar na unidade da igreja de maneira muito romantizada. E o problema é que às vezes nós romantizamos a unidade da igreja e não teologizamos a unidade na igreja. Às vezes nós pensamos que a unidade é apenas demonstração de afeto e cuidado mútuo. É claro que afeto é uma parte essencial da unidade cristã, da comunhão cristã. Mas a unidade cristã, de fato, dá passos mais distantes. Veja, você é capaz de ter afeto real por quem você não conhece? A unidade cristã mostra que não só isso é capaz, mas é capaz de nos fazer doar-nos por aqueles que nós não conhecemos. O teólogo americano John Murray certa vez disse que o vínculo da comunhão cristã não se limita ao círculo descrito pelo conhecimento pessoal. Ou seja, na unidade cristã você é um com pessoas que você nem conhece.
Entende como a unidade não diz respeito só a afeto conhecido, consciente? A unidade cristã, meus irmãos, é uma realidade que está além das limitações geográficas, linguísticas e históricas. Na prática, isso significa que a igreja de hoje é uma só igreja com a igreja da era dos apóstolos, com a igreja do Antigo Testamento. Nós somos uma e a mesma igreja. Na prática, irmãos, isso significa que a igreja que se reúne hoje aqui em Arthur Nogueira é a mesma igreja que se reúne ao redor do mundo e é algo que nos une. Mas quais são as marcas da verdadeira unidade da igreja? Quais são essas marcas? Hoje é o terceiro domingo que nós nos atemos à oração sacerdotal de Jesus. Nós vimos que essa oração é dividida em 3 partes. Na primeira parte, versos de 1 a 5, Jesus ora por si mesmo e pede glória para si. Na segunda parte, Jesus ora pelos seus discípulos imediatos, aqueles que estavam escutando a oração. Versos de 6 a 19. Por fim, agora Jesus ora pela igreja de todos os tempos. A igreja que creria na mensagem que seria pregada futuramente. A oração de Jesus por si mesmo é uma petição gloriosa. A oração de Jesus pelos discípulos é uma intercessão infalível. E a oração de Jesus por todos os crentes que viriam a crer é a garantia de que esta igreja viverá uma unidade interna, espiritual e real, e que pode ser constatada se nós interpretarmos a unidade da igreja de maneira teológica e não a romantizarmos. A oração infalível de Jesus, irmãos, garante que a igreja estará unida. E essa unidade tem características muito específicas. Características que podem ser teologizadas. Essas características são pedidas pelo Senhor na sua oração e são evidências de que em todo o tempo da existência da igreja, desde a era apostólica até os dias de hoje, a oração de Jesus foi atendida. Nós veremos nesses versos 4 características da verdadeira unidade da igreja. E a primeira característica da verdadeira unidade da igreja é que ela é uma união doutrinária. Ela é uma união doutrinária. Preste atenção no que o texto diz, fique com a sua Bíblia aberta. Jesus deixa bem evidente, no verso 20, irmãos, que ele agora se refere a um grupo de pessoas diferente dos discípulos imediatos. Ele diz, não rogo somente por estes, pelos discípulos imediatos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Sua palavra aqui é pela palavra deles, pela palavra dos apóstolos. Jesus está orando pelas pessoas que creriam a partir da palavra dos apóstolos. Veja, irmãos, essa oração inclui todos os crentes que viriam a crer depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. O vínculo da verdadeira unidade é que eles creriam nas palavras dos apóstolos e não em novos evangelhos redefinidos por culturas futuras mais iluminadas como a nossa. Note como isso é replicado lá no livro de Atos. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era a palavra que Jesus havia transmitido a eles. Jesus não ora por aqueles que não teriam um vínculo com a palavra que ele transmitiu aos discípulos e que os discípulos posteriormente transmitiram. Preste bem atenção, irmãos. Não há unidade cristã verdadeira quando não há doutrina cristã verdadeira. Alguns dizem que a doutrina divide a igreja. Mas a verdade é que a doutrina define a igreja, não divide. Jesus orou por aqueles que creriam na mesma doutrina ensinada por ele e pelos apóstolos. A nossa união amorosa não suplanta nossas definições doutrinárias. Pelo contrário, reforça-as. Sem a doutrina, meus irmãos, a unidade é apenas um sentimentalismo sem rumo. Sem a doutrina, a unidade é apenas um sentimentalismo sem rumo. Você entende que Jesus está dizendo que
ele ora por aqueles que creriam nas palavras que ele transmitia aos apóstolos e que os apóstolos transmitiriam mais tarde. Nós não estamos falando aqui de doutrinas secundárias sobre as quais há muitas e profundas divergências no arraial cristão protestante. Estamos falando das doutrinas centrais que têm a ver com a pureza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. O Evangelho ensinado pelo Senhor Jesus Cristo e proclamado pelos apóstolos confrontava o coração idólatra dos pecadores, convocava-os ao arrependimento das suas más obras e era centrado na pessoa e na obra de Jesus Cristo, não no homem. Portanto, não haverá unidade na igreja para aqueles que não permanecem na doutrina dos apóstolos. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, eles não são igreja para estarem unidos. Vou repetir isso. Não haverá unidade na igreja para aqueles que não permanecerem na doutrina dos apóstolos. Porque, afinal de contas, eles não são igrejas. Entendem? Contudo, aqueles que permanecem na doutrina de Cristo, nas palavras que Cristo transmitiu aos seus apóstolos, eles não estão sozinhos. Eles estão unidos à igreja do primeiro século e à igreja de Jesus em todos os lugares na presente era. Eles estão unidos a ela porque estão unidos ao verdadeiro Jesus Cristo. Eles são herdeiros da pregação apostólica e permanecem na doutrina dos apóstolos. Portanto, irmãos, estão unidos à igreja da era apostólica e de todas as eras da igreja. A igreja é uma única igreja. Essa união é uma união doutrinária. Essa é a primeira característica que nós vemos no texto de João 17, a partir do verso 20. A segunda característica que nós vemos na oração de Jesus, irmãos, sobre a unidade, nos versos 21 a 23, é que a verdadeira unidade da igreja é uma união missionária. A primeira é que ela é uma união doutrinária. A segunda é que ela é uma união missionária. O propósito da oração de Jesus, por aqueles que creriam pela palavra dos discípulos, é o quê? Que eles fossem um como ele é com o Pai. É o que o texto diz no verso 21. Perceba como o texto está recheado de informações acerca da pessoa ou das pessoas divinas, do Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas que subsistem em uma única e mesma essência divina. Há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a missão do Deus triuno, meus irmãos, é realizada em suas partes. O Pai realiza uma parte, o Filho realiza outra e o Espírito realiza outra. Do mesmo modo, o objetivo cristão é glorificar a Deus com todos os nossos dons, refletindo essa unidade missionária. Isso ficará mais claro. A nossa unidade, irmãos, ela não está na natureza dos nossos dons. A nossa unidade não está na natureza dos nossos dons. Está no objetivo dos nossos dons. Nós fazemos coisas diferentes na igreja, mas todos nós precisamos fazê-las com o mesmo propósito. Nós fazemos coisas diferentes também na sociedade. Uns são médicos, outros enfermeiros, economistas, técnicos de qualidade, analistas, diaristas, tecelões, publicitários, porteiros, gerentes, administradores e tantas outras atividades profissionais que vocês podem exercer. Mas se todos os que exercem tais atividades diárias pertencem ao grupo pelo qual Jesus orou, então nós temos um único objetivo, isto é, uma única missão: glorificar a Deus no mundo. A unidade da igreja, irmãos, é vista quando o médico cristão e a diarista cristã trabalham com a mesma excelência e integridade na igreja e na sociedade, pois ambos sabem que servem um só Senhor. Portanto, o que identifica você como membro da família cristã unido a Cristo não são os seus dons, nem o que você faz na igreja e na sociedade, mas o propósito pelo qual você faz o que faz. É isso que identifica você como alguém que pertence à comunhão dos santos, à unidade da igreja. E qual é o propósito pelo qual nós fazemos o que fazemos, irmãos? Qual é o propósito?
nos versos 22 a 23, Jesus orou para que Ele estivesse em nós e o Pai nele, a fim de que fôssemos aperfeiçoados na unidade. Ele transmitiu a sua glória para que isso acontecesse, para que houvesse unidade entre a igreja e o Deus triuno. O propósito dessa unidade, irmãos, não era apenas a nossa alegria, embora Jesus tenha mencionado isso em outro momento. Também é a nossa alegria. Mas o propósito dessa relação com o Deus triuno é a realização da missão no mundo. Olha o que diz o verso 23. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A unidade, portanto, é um instrumento da missão da verdadeira igreja no mundo. Uma missão que dá a conhecer que Cristo foi enviado e que os eleitos de Deus são amados. Amados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Entende como a unidade da igreja é um instrumento missiológico? A unidade da igreja é a missão da igreja. A unidade da igreja, conforme pedida por Jesus, irmãos, cumpre a missão da igreja no mundo. Assim como as nações deveriam olhar para Israel, e você vê isso lá na Antiga Aliança, e se encantar com as leis e dizer: que grande Deus é esse? Que povo é esse com leis tão sábias e justas? O mundo também deveria olhar para a igreja e se encantar com o Senhor. O mundo deve ver na igreja a união de pecadores arrependidos que andam e vivem em prol da mesma missão: conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Portanto, preste bem atenção, o que identifica você como um membro da família cristã unido a Cristo, não é se você tem sucesso profissional, financeiro ou intelectual, mas se você está envolvido diretamente e diariamente na missão de conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido ao mundo. Note que Jesus aqui está orando por todos os crentes, não por pastores, presbíteros, missionários. Ele está orando por todos os crentes de todos os tempos. Por isso, assertivamente, o pregador inglês Charles Spurgeon certa vez disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Entenda, irmãos, a missão nos une. Deus nos uniu em um povo para que o mundo conhecesse que Cristo foi enviado e que nós somos amados pelo Deus triuno. Nós já vimos duas características da verdadeira unidade no texto de João 17. A unidade é doutrinária e missionária. Agora, no verso 24, nós veremos uma terceira característica. A unidade verdadeira é uma união gloriosa. Uma união gloriosa. Vejamos o que Jesus pede ao Pai no verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Perceba que a finalidade daquilo que ele pede é para que vejam a minha glória. Jesus está pedindo, irmãos, pelo destino eterno dos crentes. Assim como o Senhor ressuscitou e subiu aos céus, a verdadeira igreja seguirá o mesmo caminho, o mesmo rumo. Mas Jesus não está pedindo isso para que seu povo seja apenas livre do sofrimento. Embora isso vá acontecer, isto é, nós seremos livres do sofrimento, a razão principal é que eles vejam, que eles contemplem a sua glória. A glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Está se referindo à glória divina de Jesus. Jesus espera que os crentes estejam unidos na expectativa de contemplar a sua glória divina. Você consegue entender isso? Qual que é a marca da unidade? A marca da unidade, nesse ponto, irmãos, é que os crentes estão em comum acordo sobre a expectativa, o anseio do coração de contemplar a glória de Cristo de maneira ainda maior do que a que eles contemplam agora. Diferente dos apóstolos, meus irmãos, os crentes por quem Jesus está orando aqui, eles não tiveram o privilégio de ver ao Senhor. Não tiveram. Porém, nem os apóstolos viram a Cristo em toda a sua glória e majestade divinas.
Eles não viram Cristo depois da ascensão, assentado no trono. Você tem o aparecimento do Senhor a Paulo, que Paulo vê uma luz e alguém fala com ele, e você tem Estevão, quando está morrendo, dizendo, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Mas isso é uma visão muito fragmentada. Nós sabemos da glória do Senhor hoje, da sua glória divina, mas nós não a vemos. Nós vivemos por fé e não por vista. No entanto, irmãos, a verdadeira fé provoca um anseio por ver a manifestação de Cristo em toda a sua glória. Você é mesmo um cristão? Se você é mesmo um cristão, é impossível que você não queira ver mais da grandeza, do amor, da graça, da majestade do teu Salvador. A unidade cristã, irmãos, não é mero vínculo social, mas é a comunhão de pessoas diferentes, guiada pelos mesmos anseios e amores. No cerne da unidade cristã está o amor por Cristo e o desejo de conhecê-lo em sua glória e bondade. Não mais enxergando pelas frestas do nosso coração idólatra, pela nossa fé vacilante. Esse anseio pela glória faz com que os cristãos comecem a lutar hoje, eles labutem hoje para obter um pouco mais aqui, a cada dia daquilo que eles terão plenamente só na glória. Uma visão do Cristo glorioso. A expectativa de ver a glória de Cristo no futuro, irmãos, nos impele hoje a buscar no presente, enxergar um pouco mais da beleza e majestade do nosso Salvador glorioso. Você é mesmo cristão? Você está unido a todos os outros cristãos por essa expectativa gloriosa. Você quer mais de Cristo. Mais de Cristo. Às vezes, irmãos, nós queremos identificar os crentes apenas pela qualidade da doutrina que eles professam. E esse é um fator que não pode ser desprezado. Não pode. Mas a verdade é que há muitas pessoas habilidosas doutrinariamente, com mentes perspicazes teologicamente, mas com uma alma frígida, rígida, estéril. A doutrina sozinha pode se tornar mais uma idolatria. Como nós temos a habilidade de tornar boas coisas idolatrias. Até mesmo a boa doutrina pode se tornar um ídolo para nós. Mas a boa doutrina, governada pelo amor fervoroso ao Redentor, é a verdadeira evidência que nós estamos unidos a Cristo uns aos outros. Porque qual é o indivíduo que ama fervorosamente o seu Redentor, que não se empenhará em contemplar a sua majestade? Portanto, irmãos, nós estamos unidos na expectativa de contemplar a glória de Cristo. Essa é uma característica indispensável da verdadeira unidade. Avalie não apenas a habilidade teológica de um indivíduo para determinar se ele é ou não um cristão verdadeiro. Avalie quem ele mais ama, quem ele mais anseia ver. Essa unidade é uma unidade gloriosa. Nós vimos 3 características da verdadeira unidade até agora, as quais têm relação com a doutrina, com a missão e com a glória. A verdadeira união é doutrinária, missionária e também gloriosa. Falta apenas uma, irmãos. A última característica da verdadeira unidade é que ela é uma união amorosa. Ela é uma união amorosa. A unidade cristã não é apenas marcada pela expectativa futura da glória. Ela é marcada por uma experiência presente do amor divino no meio do povo de Deus. Veja, Jesus diz que o mundo não conheceu o seu Pai justo, mas ele o conheceu e também fez com que seus discípulos o conhecessem e compreendessem quem era o Pai. No verso 23 e 26, o Senhor declara que o propósito da revelação do Pai para os discípulos é: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Ó o propósito, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O Senhor fez com que eles conhecessem o Pai, e ainda faria com que eles conhecessem ainda mais do Pai, para que eles desfrutassem do amor que havia entre o Pai e o Filho.
Assim como o Filho foi amado pelo Pai, os discípulos que conhecessem o Pai seriam então amados igualmente, e o próprio Filho, o próprio Senhor Jesus Cristo estaria neles. Lembre-se, irmãos, essa parte da oração, Jesus está orando pelos crentes que ainda viriam, por nós. A unidade cristã não é apenas um reflexo da missão trinitária. A unidade cristã também é um reflexo do amor trinitário. Cristo ora para que o amor do Pai por ele seja reproduzido na esfera da igreja, na relação mútua entre os santos. A unidade da igreja, irmãos, ela é experiencial, ela é prática, ela é intensa. A maior evidência de que nós estamos unidos a Cristo é se estamos unidos uns aos outros. A maior evidência de que estamos unidos a Cristo é se amamos uns aos outros. Essa é a maior evidência. Você é realmente membro de uma comunidade cristã que se ama? Vou repetir a pergunta. Você é realmente um membro de uma comunidade cristã que se ama? A sua igreja se ama? Cuidado com a sua resposta, meu irmão. Cuidado. É bem provável que você tenha pensado algo assim. Talvez não. Eu não me sinto tão amado pelas pessoas aqui. Talvez você tenha pensado isso. Eu não me sinto tão amado pelas pessoas aqui. Mas você consegue perceber que esse primeiro pensamento revela o seu egoísmo? Você consegue perceber que esse pensamento, quando eu faço a pergunta, você vive numa comunidade de pessoas que se amam, e você diz, eu não me sinto tão amado aqui, você consegue perceber que esse primeiro pensamento revela o quão egoísta você é? Eu vou te explicar melhor. Quando eu pergunto se esta é uma igreja que se ama, você pensa em si mesmo como alguém a ser amado e não como alguém responsável por amar. Note como você é um consumidor. A primeira coisa que te vem à mente é, eu não sou amado, não, eu não amo como deveria. Mas se você está unido a Cristo, sua principal preocupação deveria ser amar, não ser amado. Sabe por quê? Porque você já é amado por Deus e a cruz de Cristo é uma prova contínua desse amor. Porque você foi objeto desse amor de Deus, você deveria estar empenhado em amar, e amar intencionalmente como Deus faz. Deus nos buscou, irmãos, Ele nos amou primeiro, diz o apóstolo João. Se essa foi a dinâmica divina, por que você espera ser amado primeiro no ambiente da igreja para depois amar? Por quê? Porque você é egoísta e precisa se arrepender. O amor não procura os seus interesses, diz o apóstolo Paulo. O amor que não procura os seus interesses é o amor que procura os interesses dos outros. O quanto você está interessado na vida do outro, na dificuldade do outro, na tristeza do outro, nas alegrias do outro também. Antes de procurar ser amado, procure amar, afinal de contas, você já é amado por Deus. Veja, irmãos, há pessoas novas chegando na igreja. Vocês se interessam por elas? Vocês sabem o que essas pessoas estão pensando, o que elas estão passando? Por que elas estão vindo à igreja? Será que eles são crentes antigos que precisam de apoio, ou são novos cristãos que precisam de instrução e cuidado? Você já parou para pensar nisso? Ou você acha que é só uma religião que a gente veio de domingo aqui e depois vai embora? Lembre-se de que o amor cristão não se limita ao círculo descrito pelo conhecimento pessoal. Se importe com o visitante que chega, você não sabe o que está acontecendo na casa dele, na vida dele. Ore por ele, fale com ele. Se eles são cristãos, são irmãos, estamos unidos a ele. O amor presente na verdadeira unidade cristã não é mera cordialidade social, é preocupação intencional e desejo que se efetiva buscando ser útil para o crescimento do outro. Isso é amor cristão.
O amor de Deus não ficou na intenção, ele foi intencional e realizado. Que o seu também seja. O amor, irmãos, será distorcido se nós não prestarmos atenção às demais características da unidade. Se você esquecer as demais características e focar só no amor, você vai distorcer, você vai estragar o que é bom. Mas a verdade é que o amor é a mais importante característica da unidade cristã. A mais importante. Amem seus irmãos. Participem das alegrias e das tristezas deles. O amor cristão é o maior consolo que podemos ter e que podemos dar diante da dor e do sofrimento. Por isso, não pressuponham que as pessoas estão bem. Busque as pessoas como Cristo faz. Veja, se você é membro da igreja, você tem conhecimento da situação de alguns membros. Talvez vocês olhem hoje para o Ricardo e para a Su, e vocês pensem, eu acho que eles estão bem. E talvez eles estejam, irmãos. Mas não pressuponha. Ore por eles. Dê um abraço neles. O sofrimento deles é real. Não diminua o sofrimento do outro. Quantos de nós oraram por eles essa semana? Não pressuponha, ame. Não pode ser ilusório, irmãos, não pode ser de palavras, tem que ser prático, tem que ser efetivo. Amem de verdade, não de palavras, diz o apóstolo João. Como Deus trino, sejam intencionais no amor. Talvez você pense, pastor, mas eu não sei o que dizer. Veja, irmãos, o amor às vezes não tem palavras, mas ele é uma companhia consoladora. Estejam perto, amem as pessoas, mesmo que as palavras faltem. Amem as pessoas. E isso não é romantizar a unidade da igreja. Até porque a união de pecadores é sempre preservada com muitos desafios. Muitos desafios. Nós somos muito diferentes. E nós facilmente estragamos a unidade. Se não fosse a intercessão infalível de Jesus, a unidade da igreja não teria sido preservada até hoje. Porém, porque Ele é o nosso intercessor e o cabeça da igreja, a unidade é uma realidade espiritual e interna. E como realidade espiritual, ela precisa ser praticada de maneira teológica. Como vimos, irmãos, a verdadeira unidade da igreja é doutrinária. Isso significa que a igreja está unida por verdades fundamentais inegociáveis. Nós não vamos baratear, voltar atrás com aquilo que nós cremos para parecer mais inclusivos. Essa é uma falsa unidade, não a verdadeira. Nós vimos também que a verdadeira unidade da igreja é missionária. Nós estamos unidos pela missão de glorificar a Deus, conhecendo a Cristo e fazendo conhecido ao mundo. Você é um missionário ou um impostor. Cristãos são missionários. Nós vimos também que a verdadeira unidade é uma união gloriosa. Os cristãos são aqueles que almejam contemplar a glória do Senhor no futuro. Eles buscam a glória do Senhor. Eles anseiam pela glória do Senhor. Embora eles sejam diferentes em padrão social, cor da pele, capacidade intelectual, eles têm a mesma expectativa, contemplar o Senhor glorioso. Por fim, nós vimos também que a unidade é uma unidade amorosa, caracterizada pelo amor presente de Deus na igreja, pelo amor presente do Deus triuno na igreja. Andemos, irmãos, nessa unidade teológica, pois essa é a verdadeira unidade cristã, uma unidade doutrinária, missionária, gloriosa e amorosa. Vamos orar. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome. Se a unidade da igreja, Senhor, dependesse de nós, nós havíamos estragado-a. Mas porque ela depende de um intercessor infalível, Senhor, é que nós usufruímos dessa realidade. É o Senhor quem preserva-nos, Senhor, na verdadeira doutrina.
É o Senhor quem nos motiva à missão. É o Senhor quem nos dá a esperança da glória. É o Senhor quem nos faz viver em um ambiente de amor. Mas, Senhor, a nossa doutrina, a nossa missão, a nossa expectativa da glória e o nosso amor precisam ser santificados. Dá, ó Deus, que nós não romantizemos a unidade cristã, mas preservemos, lutemos por ela. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos em Ti mesmo, para que desfrutemos todos juntos do Deus triuno. Que estejamos empenhados na missão, Senhor, a fim de glorificar o Teu nome, hoje e para sempre. Amém.